Olá, que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de sua vida, agora e eternamente. Este é o canal Cristianismo Simples. Aqui apresentamos verdades bíblicas que impactarão a sua vida. O cristianismo é simplesmente o que está registrado em Atos, capítulo 2. Lá diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo." Fique conosco e que Deus te abençoe. No vídeo de hoje abordaremos o tema O Evangelho e a Salvação. Esse tema é composto por 4 partes. Assista agora a parte 2. Oi, este é o segundo vídeo do tema O Evangelho e a Salvação. No vídeo anterior, você pôde acompanhar conosco, nós falamos sobre a condição do ser humano. Todo ser humano ele nasceu na condição de pecador. E nessa condição de pecador, ele é inimigo de Deus, né? Ele se considera inimigo de Deus. O ser humano ele tem a Deus, o seu Criador, como o seu inimigo. Essa é a condição natural do ser humano. Por que ele considera Deus inimigo? Porque ele tem o ego, o principal componente do pecado, que é o ego, muito forte, muito forte. Tudo que ele pensa é em si mesmo. Então, o ser humano ele vê as suas necessidades acima de tudo, vê mais do que isso, ele vê os seus prazeres acima de tudo. Tudo que ele faz é visando o seu próprio prazer, o seu próprio benefício em detrimento de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, né? Por isso, ele vê Deus como inimigo, porque Deus quer ter a primazia, ele quer ser o primeiro em tudo, né? Então, o ser humano natural, ele considera Deus como inimigo e vai morrer destinado ao distanciamento de Deus. Então, ele vai passar a eternidade toda afastado de Deus, afastado dos outros seres humanos, afastado dos outros espíritos, afastado de tudo. Ele vai viver pela eternidade remoendo amargura e ódio contra Deus e contra tudo que Deus fez. Então, essa é a condição do ser humano. Não tem escapatória. Ele está destinado, desde o momento que nasce, ele está destinado a isso. Foi isso que nós herdamos de Adão e Eva quando eles pecaram. Agora vamos à segunda parte desse nosso estudo, né? Que é a forma com que Deus ele se compadeceu da sua criatura e providenciou um plano de restauração. Esse plano de restauração é chamado de a salvação. Para isso, eu gostaria que você lesse comigo um texto que se encontra na Palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: "Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação." E a palavra salvação, ela é muito bem colocada aqui nesse texto que nós lemos, né? O que é um salvador? O salvador é aquele que salva alguma pessoa de algo muito ruim. Por exemplo, você estava num carro desgovernado, destinado a cair num precipício e morrer lá embaixo. O salvador é aquela pessoa que vai à revelia da sua vontade, entra naquele carro, te tira lá de dentro, ou tira aquele carro, faz o carro parar. Então ele assim mudou o seu destino, ele mudou o seu destino certo, que era a morte, a destruição, e te deu a salvação. Ou podemos pensar também numa pessoa que se afoga no mar, né? Ou numa piscina, por exemplo. A pessoa está se afogando, o destino dela é morrer afogada. Ela já deu cãibra, já perdeu as forças, já está morrendo mesmo. Uma pessoa entra na água, puxa ela pela roupa, levanta e atira para fora daquela piscina. Então essa pessoa ele é o que? O salvador daquela outra pessoa, né? Aquele que ia morrer afogado, aquele que ia cair no precipício, o que ele podia fazer?
podia fazer mais nada, porque todas as condições dele, tudo que estava ao seu alcance de fazer, ele já tinha feito, já tinha tentado e não tinha dado certo. Assim também é com o pecador, né? Com aquela pessoa que nasceu em pecado, destinado ao inferno, né? Essa pessoa, ela não há nada que ela possa fazer para adquirir a salvação. Não existe boas obras para salvação, não existe ser bonzinho, não existe nada que ela possa fazer, né? O que ela precisa é de um Salvador. E esse Salvador, o próprio Deus, ele trouxe Jesus Cristo, o Deus Filho, para ser o nosso Salvador, para salvar aquele ser humano que estava destinado à destruição. Te convido agora a ler mais um trecho da palavra do Senhor, em Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Nesse texto, nós lemos que pela graça sois salvos. Então a salvação, ela é acompanhada por uma outra palavra. Que palavra é? A graça. Pela graça. Então é através da graça que nós, pecadores, como pecadores, somos salvos pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Ninguém merece a salvação. Não há nada que as pessoas possam fazer para serem salvas, como já expliquei antes, né? Não existe boas obras. Você não vai ser salvo se praticar boas obras. Você não vai para junto de Deus se fizer novena. Você não vai para junto de Deus se fizer jejum e oração. Você, ao final da sua vida, ainda que você leve muitos a Deus através do Evangelho, como evangelista, você não vai ser salvo a menos que você receba Jesus e aceite Jesus como Salvador. Tá? Então é pela graça. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque Deus já fez. Deus é quem construiu a ponte. Nós vamos apenas andar por essa ponte. Tá? Então nós estávamos de um lado do precipício e Deus do outro. O que Deus fez? Deus construiu uma ponte sobre esse precipício. Tá? Para quê? Para que a gente pudesse chegar até a Deus. Tá? Qual foi a sua obra, o seu trabalho? O que você fez? Qual foi o dinheiro que você colocou? Qual foi a luta que você fez? Você não fez nada. Nada. A única coisa que nós fazemos é atravessar o precipício. É nos chegarmos a Deus. E essa ponte tem um nome. Essa ponte é Jesus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se você aceitar que Jesus Cristo é o seu Salvador incondicionalmente, ou seja, por graça, sem você ter merecido, e Jesus te aceitou como Deus te aceitou em Jesus de forma imerecida, ou seja, pela graça, aí sim você vai ser salvo. É só isso. Você não precisa de boas obras para ser salvo. Você não precisa fazer jejum para ser salvo. Você não precisa passar a vida num monastério para ser salvo. Tá? A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é reconhecer que Jesus pagou o preço e que você aceita que Ele seja o seu Salvador. Só isso, mais nada. E por quê? Porque ninguém merece a salvação. Né? Nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia, né? Ou seja, como um absorvente feminino utilizado, né? E jogado fora. Não serve para nada. Né? O homem natural, o homem pecador, por mais que ele tente, ele sempre faz as coisas com segunda intenção. Eu vou ser bonzinho, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre ele está com ele mesmo em primeiro lugar. As intenções são egoístas. Eu vou fazer isso porque eu quero a salvação, eu quero estar junto de Deus, eu isso, eu aquilo outro. Tá? Então não tem jeito. O ser humano natural, ele não tem escapatória. Ele é
um ser egoísta e está destinado ao inferno, né? Mesmo assim, Deus salva alguns por meio da graça. Não há nada que o homem possa fazer para merecer ser salvo, nada. Vamos ver? Lá na palavra do Senhor, no mesmo capítulo de Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos, eles são tremendamente instrutivos para nós, né? Veja só, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente, né? Deus deu um presente para o homem, né? Esse é um presente de Deus, a graça, né? A salvação veio de graça, sem que a gente tivesse que pagar nada por ela. E ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem da gente, do ser humano, isso é um presente dado por Deus. Não vem de obras, não vem das obras, né? Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus e fale assim: ah, Deus, eu mereci a salvação, eu mereci estar aqui contigo. Porque eu sou bom, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui bonzinho, eu ajudei minha mãe, ajudei meu pai, eu ajudei o próximo, eu dei dinheiro para fulano de tal, ou eu fiquei no monastério, eu fiz, né? Então, por isso que Deus dá a salvação gratuitamente. Para quê? Para que ninguém possa dizer que foi Ele que conquistou a salvação. É interessante, né? Ninguém conquista a salvação. A salvação ela é dada por meio da fé, de graça ao ser humano. É um presente dado por Deus. Ninguém consegue alcançar a salvação, ninguém consegue alcançar a Deus por mérito próprio. Não tem como, não tem como. Jesus Cristo, Filho, ele veio em carne e morreu para pagar aqui nessa vida, né, nesse mundo, o preço que o ser humano deveria pagar. Qual era o preço? A morte. Porque Deus disse para Adão e para Eva: no dia que comeres desse fruto, ou seja, no dia que pecares, certamente morrerás. Então esse é o preço do pecado, a morte. A ressurreição de Jesus, depois dele haver morrido, isso foi o sinal que foi dado por Deus para dizer assim: olha, agora a humanidade, o ser humano, anjos, todas as potestades do céu, vejam, eu aceitei o preço que Jesus pagou. Ele pagou, derramou o sangue que era para o homem ter pago e derramado. Eu aceitei esse preço, por isso agora eu ressuscito Jesus, o Cordeiro que foi morto por nós, em nosso lugar, que pagou o preço. E ele era totalmente sem mácula, sem pecado algum. Por isso que ele não permaneceu morto. Por isso que o sacrifício dele foi aceito. Porque ele não tinha pecado. Como ele não tinha pecado, a morte não podia segurá-lo. Por isso ele foi ressurreto. Então o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Agora todo homem que crê verdadeiramente que Jesus Cristo, que ele é o Cristo, né? Que Jesus é o Cristo, é aquele que foi prometido para vir ao mundo, para ser o Salvador, para resgatar o ser humano do pecado e da vida, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse sim será salvo. Esse teve os seus pecados pagos lá na cruz. Jesus Cristo, ele pagou o preço que você tinha que pagar ao final da sua vida. Você estava destinado à morte eterna, mas Jesus Cristo veio e pagou esse preço. Se você crê nisso, você será salvo. Basta isso. E eu te convido agora a ler comigo mais um trecho da palavra do Senhor que se encontra lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 18.
Diz assim: porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Esse trecho ele tem algumas informações muito importantes para a gente. Vamos ver o versículo 15, o que ele diz? Ele quem? Jesus, né? Acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Que dois grupos? Os judeus e os gentios. E no versículo 18 diz: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então todos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Cristo, do Salvador. Todo aquele que receber Jesus Cristo como Salvador, ele tem acesso ao Pai. Tá? E o que Jesus fez? Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, ao criar para si uma nova humanidade. Então todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, além do acesso ao Pai, acesso irrestrito nesse Espírito, eles também são uma nova humanidade. Então, a partir do momento que uma pessoa aceita o pagamento feito por Jesus, tem sua sentença mudada. A partir desse momento, deixa de ser destinado ao inferno e passa a ter vida real. Nesse momento, os seus olhos são abertos e começa a ver que Jesus é o centro do universo e não mais ele próprio. Assim, essa pessoa passa a fazer tudo o que consegue para agradar a Deus, pois agora ela já não tem mais a Deus como inimigo, mas como amigo. O egoísmo, esse aí continua presente, infelizmente, mas torna-se controlável. E essa pessoa passa a pensar mais em Deus e nos outros, e não apenas nela mesma ou em suas necessidades em primeiro lugar. Também essa pessoa ela começa a manifestar o dom do Espírito. O dom do Espírito, que é a marca da sua salvação. Essa marca é manifestada diante dos homens aqui na terra. Vamos ver qual marca é essa? O que é o dom do Espírito? Vamos ver lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Este é um trecho bastante lindo, né, da palavra do Senhor, que mostra a característica exterior, aquilo que uma pessoa que é salva verdadeiramente, que tem o Espírito Santo, ela manifesta. Quais são os frutos da árvore do Espírito Santo? Olha, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se uma pessoa não manifesta essas características publicamente, ela não tem o Espírito Santo habitando nela. Se ela manifesta, é porque tem o Espírito Santo habitando nela, né? Essa é uma característica do Espírito Santo. E o Senhor, ele prometeu o Espírito Santo a todo aquele que crê em Jesus. Vamos ver o que está escrito lá em Efésios novamente? Vamos ler. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido.
O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Viu? O que está escrito é que o Espírito Santo é a garantia que o Senhor dá para nós, que somos de Deus, né, que somos salvos, de que nós seremos realmente salvos e transformados no final. Então o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que o Senhor nos dá. Né? Como é que a gente sabe que tem o Espírito Santo habitando na gente? Através dos frutos do Espírito, através do fruto do Espírito, né? Que é manifesto publicamente, materialmente, com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Esta é a boa notícia. Você não precisa mais, você não tem a necessidade, você não é obrigado mais a ser inimigo de Deus. Basta aceitar o pagamento feito por Jesus Cristo. Claro que após isso, sempre haverá uma mudança em nossas vidas, né? Em nossas atitudes. Como nós podemos ver que o Espírito Santo habitando na gente, ele gera esse fruto. Né? Então as nossas atitudes mudarão. E assim nós concluímos a segunda parte do nosso tema, né? A salvação e o Evangelho. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado desse tema do Evangelho, né? Da salvação, da boa notícia. Em nosso próximo vídeo, nós trataremos dos aspectos que podem levar aquele que foi salvo a perder a salvação. Não perca, vale a pena assistir. Até lá, um grande abraço.